Esse texto que nós vamos ler falou muito ao meu coração. Não é uma daquelas mensagens que eu passei tempo preparando. É aquelas mensagens que Deus diz, essa vai de última hora, tá? Pega aí. Algumas Deus disse, vai ter que pagar o preço, vai ter que ficar algum tempo orando para que ela venha completa. E tem outras que Deus diz, por exemplo, para você pega para completinho já, só pregar. Essa uma veio assim. E é o texto que eu quero compartilhar com os irmãos. Em Ezequiel, capítulo de número 37. É um texto bem conhecido da palavra do Senhor. Ezequiel, capítulo de número 37. E eu quero ler alguns versos, pelo menos 7 versículos aí, juntamente com os irmãos. Quem ainda veio para ouvir Deus, diga amém. Amém. Glória a Deus. Tem uma coisa que a igreja nunca pode perder, a vontade de ouvir o seu Senhor. Aleluia. Deus que glória. Ezequiel, capítulo de número 37. Assim que você achar, com voz de vitória, diga amém. Amém. Glória a Deus. Ezequiel, capítulo 37, vamos ler do verso número 7 em diante. Preste atenção na poderosa palavra do Senhor, que diz assim: Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava. E eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu carne, e estendeu-se pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. Não havia neles. Preste atenção que o espírito que não havia neles, espírito com letra minúscula, o espírito do homem, não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza ao espírito, ainda com letra minúscula. Profetiza ao filho do homem e diz ao espírito: assim diz o Senhor Jeová: vem dos 4 ventos ao espírito e assopra sobre esses mortos para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles e viveram, e se puseram em pé um exército grande e extremo. Então me disse: filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que diz que os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Nós estamos cortados. Portanto profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor Jeová: eis que eu abrirei as vossas sepulturas, eu vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, eu vos trarei a terra de Israel, e sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas, eu vos fizer sair das vossas sepulturas, ó povo meu. Preste bem atenção no verso 14, diz assim: e porei em vós o meu Espírito. Aí já não é Espírito com letra minúscula. Na minha Bíblia, na versão que eu tenho, não está com letra minúscula. Mas todas as vezes que a Bíblia vai falar do Espírito de Deus, é com letra maiúscula. Meu Espírito, diz o Senhor. Então, com letra maiúscula. Porém, vós o meu Espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isso, e eu o fiz, diz o Senhor dos Exércitos. Amém? Antes de você assentar, dá uma olhadinha para o irmão que está atrás de você, diga para ele: Deus vai falar com você. Glória a Deus. Pode sentar. Pode sentar. Aleluia. Deus está aqui. Eu vou repetir para ver se você entende. Deus está aqui. Aleluia. Meus irmãos, olhem para mim aqui. Quando nós abrimos nossa Bíblia no livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 37, nós temos aqui um daqueles textos mais conhecidos dentro da Bíblia Sagrada. E o que nós temos em Ezequiel, capítulo 37, é um texto extremamente profundo. Se nós estivéssemos em uma aula teológica, nós poderíamos abordar aqui o aspecto escatológico de Ezequiel, capítulo 37. E nós poderíamos falar aqui sobre a história de Israel que está desenhada dentro desse capítulo. Desde que Deus os tirou, os chamou, os formou como nação. E depois, com o movimento da diáspora, aquele movimento que dispersou os judeus pelo mundo, no ano 70, depois de Cristo, a sua restauração em 1947, a sua obra no futuro, a história inteira de Israel está desenhada dentro desse capítulo que nós vemos aqui. Porém, eu quero esquecer um pouquinho o aspecto escatológico, ou esse desenho, esse mapeamento da nação de Israel, e eu quero aqui tirar algumas lições desse capítulo para a nossa meditação. O que
via o profeta Ezequiel sendo levado pelo Senhor em um vale, em uma visão, um arrebatamento de espírito. Ezequiel é tomado pela visão de Deus e Deus o faz ver um vale muito grande. E esse vale está cheio de ossos e a Bíblia, ela traz a ênfase de que os ossos estavam sequíssimos. Aquele que conhece a Bíblia Sagrada sabe que o profeta Ezequiel, para ele não seria uma novidade ele ver uma cena tão terrível como um vale cheio de mortos. Haja visto que Ezequiel, ele viu o seu povo sendo dominado pelos exércitos da Babilônia. Ezequiel viu o seu povo sendo levados como escravo para a Babilônia. Inclusive o próprio Ezequiel, ele é levantado por Deus para profetizar no meio dos cativos que estavam na terra da Babilônia. Então, para ele, ver coisas terríveis já não era nenhuma novidade. Mas quando ele vai chegar nessa visão e ele vai ver esse vale cheio de ossos, ele vai perceber que Deus tinha algo mais profundo para revelar a ele naquele dia. Ezequiel, ele vai e ele vê um vale muito grande, espalhado, ossos de toda parte, de todas as maneiras. Eu quero que você imagine por um instante um vale muito grande, coberto de ossos, um cemitério a céu aberto. É isso que Ezequiel está vendo. Quando o capítulo começa, nós estamos vendo Ezequiel chegando em um cemitério a céu aberto. O interessante, quando nós paramos e meditamos, quando nós paramos e meditamos nessa visão que Ezequiel está tendo de um cemitério a céu aberto, eu quero que você imagine quem são aqueles que estão mortos ali. Quem são aquele povo que está ali sendo espalhado pelo vento, porque os ossos já estavam se decompondo completamente. Quando nós chegamos, nós vemos um povo morto. Quando nós chegamos em Ezequiel capítulo 37, no início dele, nós vemos um povo que possui pelo menos 3 características. Qual é a característica do povo que Ezequiel está vendo no capítulo 37, no início dele? Nós estamos vendo aqui, e Ezequiel estava vendo, a princípio, naquele momento, um povo que fora vencido. A Bíblia Sagrada vai nos mostrar e vai nos relatar que eles estavam num vale. Vale era lugar de batalha, vale era lugar de guerra. É como se Deus estivesse dizendo assim: Ezequiel, havia um povo que estava no vale e eles estavam numa guerra, eles estavam numa batalha, porém eles foram vencidos. Haja visto que estão mortos, eles estavam pelejando, eles estavam lutando, mas eles foram vencidos. Ezequiel está vendo um povo vencido. Segundo, Ezequiel está vendo um povo que foi roubado. Por quê? Porque Ezequiel chegou no vale e Ezequiel é detalhista. Quando ele vai mostrar, ele vai dizer: os ossos estavam espalhados, eles estavam sequíssimos. Porém, observe, Ezequiel não fala nada sobre espadas, sobre armaduras, sobre escudos, sobre capacetes, sobre nada disso. Ezequiel não fala sobre nenhuma dessas coisas. Ele apenas fala sobre ossos. Sabe por quê? Porque quando um exército estava na guerra e ele perdia a batalha, o exército inimigo fazia o saqueamento do exército derrotado. Eles levavam os despojos da guerra. Ou seja, morto não precisa de espada, leva a espada dele embora. Morto não precisa de escudo, leva o escudo dele embora. Morto não precisa de roupa, leva as roupas dele embora. Levavam tudo o que eles possuíam e deixavam os corpos para apodrecerem diante do sol e para serem comidos pelos abutres. Aquele povo que Ezequiel viu é um povo, em primeiro lugar, vencido porque morreu na guerra. Segundo, foi saqueado pelo inimigo, foi roubado pelo inimigo. Tudo quanto eles tinham havia sido tirado deles, havia sido arrancado deles. E terceira característica desse povo que Ezequiel está vendo: eles são um povo que foram exterminados. Não sobrou ninguém, não teve sobreviventes. Veja, Ezequiel chega no vale e ele vê um povo com 3 características. Primeiro, povo vencido. Segundo, povo roubado. Terceiro, um povo exterminado. É esse povo que Deus está apresentando para Ezequiel. E quando Deus mostra um povo vencido, um povo roubado, um povo exterminado, Deus, na sua onisciência, no seu poder, chega para Ezequiel e faz uma pergunta. E a pergunta de Deus é: ô Ezequiel, por acaso poderão viver esses ossos? É como se Deus estivesse dizendo: Ezequiel, se
povo vencido? Será que um povo roubado? Será que um povo exterminado? Ele pode ser restaurado? Ezequiel, percebendo a dramaticidade da situação, Ezequiel não quer nem abrir a boca para dar o diagnóstico. Ele apenas abre a sua boca e diz: olha, Senhor Jeová, eu não sei, tu o sabes. Mas quando ele diz: Deus, tu o sabes, o Senhor dos exércitos devolve a responsabilidade para Ezequiel. Ele diz para ele: portanto, Ezequiel, abra sua boca e profetiza sobre esse vale, porque eu tenho algo para fazer no meio deles ainda. Eu louvo a Deus, porque a situação parecia perdida, e Ezequiel parece que ele quer escapar da responsabilidade. Ele diz: é o Senhor quem sabe, mas Deus diz: não, eu sei, mas eu quero te usar no vale, então abra a tua boca, porque é a tua boca que eu vou fazer na obra no meio desse vale. Profetiza. E se Ezequiel fosse um dos pregadores de hoje, se Ezequiel fosse um dos profetas de hoje, quem sabe que chegaria no vale e diria assim: eu determino, eu digo, levanta vale, fique de pé. Ezequiel não começou a profecia dizendo: eu profetizo. Ezequiel começou a profecia dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos. Guarde isso que eu vou te falar. Toda obra que começa com eu, logo ela termina, mas toda obra que começa com assim diz o Senhor dos exércitos, ela permanece de pé, e Deus a sustenta poderosa na terra. Tudo aquilo na sua vida que nasceu na base do eu, logo vai terminar, mas tudo aquilo que nasceu na base do assim diz o Senhor, fique tranquilo. Se Deus falou, Deus vai cumprir. Se Deus falou, Deus vai estabelecer. Se Deus falou, a palavra dele terá cumprimento na terra. E só para eu ver que você está entendendo o que eu estou dizendo. Se você crê que Deus falou, vai ser cumprido, levante a sua mão aí e diga uma palavra de glória. Mas vamos para a Bíblia, não sai da Bíblia não. O povo que Ezequiel está vendo é um povo vencido, roubado e exterminado. Aí Deus diz: profetiza, Ezequiel, porque eu vou fazer uma obra. Quem crê que quando profetizar Deus vai fazer uma obra? Agora veja só, Ezequiel vai profetizar. O interessante é que Deus faz a obra nesse capítulo por etapas. Deus não faz a coisa tudo de uma vez. Deus tem o poder de fazer tudo assim, ó, de uma hora para outra. Mas tem coisas que Deus faz por etapas. Tem vitórias que Deus te dá assim, ó, do nada aparece. E tem vitórias que Deus vai te dando paulatinamente. É conforme você vai sendo fiel, Deus vai abrindo a porta. É conforme você vai obedecendo, Deus vai abençoando. Deus tem o poder de fazer um milagre hoje na sua vida. Amém? Amém. Mas Deus tem o poder de começar um milagre hoje. Aleluia. E na medida que você for fiel, o milagre vai se desenvolver na sua história. Então tem coisas que Deus vai começar hoje. E se você permanecer fiel, amanhã ela alcança o cumprimento total da sua vida. Prove isso na Bíblia, mas prove. Gênesis 1:1 diz o quê? No princípio criou Deus os céus e a terra. Como é que Deus criou os céus e a terra? O original diz assim, o original hebraico, quando diz no princípio criou Deus os céus e a terra, no hebraico é Bereshit bara Elohim, Terrat Shamayim Tivirei Haret. O segundo verbo, Bereshit bara, criou. O verbo bara no hebraico significa criar a partir do nada. É diferente do verbo yassar, que diz que é dar forma. Se dissesse Bereshit yassar, significa no princípio Deus deu forma ao que existia. Mas quando diz no princípio criou, está dizendo no princípio Deus criou, e bara significa formar a partir do nada. Está entendendo? Quando a Bíblia diz assim, ó, no princípio criou, Bereshit bara, está dizendo no princípio, a partir do nada, Deus formou tudo que existe. Não sei entender, eu vou repetir. No princípio, a partir do nada, Deus criou tudo que existe. É por isso que o Romanos diz assim, ó, que Deus chama as coisas que não existem como se já existissem. Deus pode criar milagres do nada na sua história. Mas olha, a empresa que eu quero, a empresa que eu preciso, não tem aqui em Ponta Grossa. Mas a vitória que eu preciso ainda não existe. Mas do nada, Deus
o processo de Deus na vida de Ezequiel, porque aqui eu quero chegar. Profetiza Ezequiel. Aí Ezequiel abriu a boca e profetizou. E veja o que aconteceu. Verso de número 8 de Ezequiel, capítulo 37. Diz assim, ó. E olhei, e eis que vieram o que sobre eles? Quem está com a Bíblia aberta? Vieram nervos, diga nervos. E cresceu sobre eles o quê? Diga carne. E estendeu-se pele sobre eles, mas não havia neles cresceu neles pele, cresceu neles carne, mas eles continuavam mortos. Aí Deus diz a Ezequiel: só crescer pele, só crescer carne, não basta. Profetiza o Espírito, profetiza. Aí Ezequiel no versículo 10 vai profetizar. E ele diz: profetizei como ele me deu ordem. Então entrou neles o Espírito, letra minúscula, Espírito humano, entrou neles o Espírito e viveram, e se puseram em pé um exército grande. Eu li isso aqui, perceba que duas coisas aconteceram, duas etapas. Primeiro, ele profetizou, só veio carne. Depois ele profetizou mais uma vez e veio o Espírito. Já tem carne, já tem Espírito. Só que Deus não vai parar a obra por aí. Deus ainda chega no versículo 14 e diz para Ezequiel: veja bem, e porém em vós o meu Espírito e vivereis. Ei, olha para mim aqui, presta atenção. Versículo 10, ele profetizou, o Espírito entrou neles e eles fizeram o quê? E viveram. Versículo 14, Deus diz: vou colocar em vocês o meu Espírito e vocês vão ter vida. Ei, já estavam vivos ou não estavam? No versículo 10 entrou o Espírito e viveram. No 14 Deus diz: eu vou enviar o meu Espírito e aí vocês vão ter vida. Está aprendendo mistério, sim ou não? Você vai entender essa palavra. Eu gosto da Bíblia porque a Bíblia é mistério. Eu gosto da Bíblia porque a Bíblia não é os livros do Augusto Cury, não é as revistas da Contigo, da igreja, que você pega lá e você vai lendo. Normalzinho. A Bíblia precisa entrar na mente de Deus, precisa da mente de Deus se apoderar de você para que você compreenda os mistérios dela. Então veja bem, primeiro veio carne, segundo veio Espírito humano, terceiro veio Espírito de Deus. Três fases diferentes. Eu li isso aqui, o Espírito de Deus falou comigo. Tem três tipos de igreja na terra. Tem três tipos de igreja hoje, e elas estão reveladas aqui. Quais são elas? Primeiro, a igreja do versículo número 8, a igreja da pele e carne. O que é a igreja da carne? É a igreja que só se preocupa com a aparência. Veja só, profetizou e a carne veio, irmão. Os ossos já não estavam mais secos, já era um milagre tremendo. Vinha carne sobre eles, eles estavam bonitos. Eles estavam com a aparência restaurada. Mas quem é que disse que Deus só se preocupa com a aparência? Quem é que disse que Deus só se preocupa com a beleza externa? Se Deus só se preocupasse com isso, já seria suficiente. O Ezequiel, pode parar de profetizar, que eles já estão bonitão, eles já estão legal, pode deixar por aí. Só que Deus não se deu por satisfeito em ver que o povo só estava com a aparência restaurada. A obra de Deus vai além do que manter as aparências. Deus não estava preocupado com o seu terninho bonito, a sua gravatinha bonita, o seu cabelinho bonito, que você mostra para todo mundo, que parece bonitão, parece que está inteira, parece que está inteirinho aí, mas Deus sabe que debaixo dessa aparência bonita há uma ausência de espírito, e é aí que Deus quer trabalhar. Deus quer mudar a tua aparência, mas Deus quer mudar o teu espírito. Deus quer encher o teu coração, Deus quer restaurar a tua alma. Deus não trabalha só com aparência. O grande problema do pentecostalismo brasileiro durante muito tempo foi isso. Nós nos preocupamos muito com a aparência e esquecemos de valorizar a essência. Aí nós temos pessoas muito bem vestidas. Aí nós temos pessoas que vêm para a igreja e elas parecem que têm uma vida, mas quando você olha, a vida delas não condiz com aquilo que elas aparentam ser. Eu disse um dia na minha igreja, que tem igreja que nós temos que mudar o nome de igreja para
Jenny Kidd da época. Veio outro cara bombadão, forte, guerreiro. Eu vou ungir esse. É esse aí mesmo. Deus diz, não vai ungir nenhum não. Pode esperar aí. Manda chamar um pequenininho para no campo. Quando Davi chega, Samuel estava sentado e nem levantou. Ele ficou sentado olhando para aquela visão, aquele rapazinho baixinho, pequenininho, que chegou na porta. Quando ele chegou na porta, Samuel estava sentado. A Bíblia diz que o Senhor veio ao ouvido de Samuel. Ele disse, Samuel, levanta e unge, porque esse aí é o meu rei. Tem gente que olha para a sua aparência e pela sua aparência continua sentado. Ficar sentado quando chegava alguém na cultura judaica era ato de desrespeito. Tem gente que olha para a tua aparência e não te respeita. Mas eu quero te dizer, eles podem não te respeitar pela sua aparência, mas a voz de Deus está chegando e vai dizer para eles, levanta, porque é meu escolhido, porque é minha escolhida. Levanta, porque é esse que eu chamei. Mas tem a igreja da aparência. Só que Deus não falou assim, que é o cara que é legal. Para que o povão já está bem vestido, o povão já está com a aparência legal. Deus disse para Ezequiel, vai um pouquinho mais além, profetiza. E aí Ezequiel profetizou, e a Bíblia diz que entrou neles o Espírito, com letra minúscula. Se é o Espírito com letra minúscula, é o Espírito do homem. Entra no Espírito, ele profetizou o Espírito do homem, entrou neles, e eles viveram. Eu li isso aqui, o Espírito Santo falou comigo, tem uma segunda igreja na terra. Primeira é a igreja da carne, só se preocupa com a aparência. Mas a segunda tem a igreja do Espírito humano. Quem é a igreja do Espírito humano? É a igreja que quem manda é o homem. A igreja do Espírito humano, na pregação dela, o homem diz, eu exijo, eu determino. A igreja do Espírito humano, ela é centralizada na satisfação da vontade do homem. Na igreja do Espírito humano, o homem diz, aqui eu determino quem prega e quem não prega. Aqui eu falo quem canta e quem não canta. A igreja do Espírito humano, o homem diz, aqui eu fecho a porta e eu abro a porta. Mas a igreja de Deus não é dominada pelo homem. A igreja de Deus não é o homem que manda nela. Tem um livro que o Gerson Rufino fez agora, não precisa de licença. Ele fica feliz demais no livro. É lindo e não precisa de licença. Eu quero encontrar com ele só para dar os parabéns para aquela letra. É tremenda a letra. Quando ele diz não precisa de licença, mesmo na sua presença, eu já aqui sim vou falar. Pois quem manda aqui sou eu, desde sempre eu sou Deus, vou por ordem no altar. Quem manda essa ordem é o Espírito de Deus. Mas a igreja do Espírito humano, quem manda é o homem. Tem uma mensagem que eu prego chamada Sacerdote do Deserto, de Lucas capítulo 3. Lucas capítulo 3 fala de 3 sacerdotes, Anás, Caifás e João Batista. Anás nunca foi consagrado porque Deus mandou consagrar. Anás foi consagrado por uma jogada política do Império Romano, era conveniente. E aí Anás foi consagrado, consagrou os filhos. Acabou os 5 filhos, consagrou o genro, que era o tal do Caifás. Então, Anás foi por conveniência, Caifás foi por apadrinhamento. E quando Deus foi levantar um sacerdote, o templo estava corrompido, ele chamou João Batista e disse, ô João, vai lá no deserto, porque no deserto eu vou te levantar. Sabe o que eu quero dizer? Quando o homem pensar que está mandando na igreja, Deus vai levantar uma geração do deserto. E eu quero crer que essa geração está aqui nessa noite. A igreja do Espírito humano, quem manda é o homem. A igreja do Espírito humano é tudo para agradar o homem. O pensamento do pregador do Espírito humano. O que é que o povo quer ouvir? E é isso que o povo quer ouvir. O povo quer ouvir hoje uma mensagem falando sobre o Big Brother Brasil. Então vamos pregar o Big Brother Brasil. É o Espírito humano que manda na igreja. É a vontade do homem. O povo quer hoje ir para a igreja e ele não quer culto, ele quer assistir as tiquititas no telão. Então vamos tocar as tiquititas para o povo assistir. Porque a igreja do Espírito humano, ela gira em torno de agradar o homem. É a satisfação do ego. É aquilo que o homem quer, é aquilo que o homem espera. Só que Deus não se dá por satisfeito com uma igreja que o homem impera. Deus quer uma igreja que ele realmente tem o controle. Aí Deus diz assim aqui, ó, vamos fazer o seguinte, não vai dar muito certo não. Você
está aí profetizando, veio aí ó, a carne, veio aí o espírito humano, beleza. Agora fala para eles que o negócio vai mudar. Diga para eles: e porém em vós o meu espírito. Aleluia, Deus amado. Escute, tem a igreja da carne, tem a igreja do espírito humano, mas também tem a igreja do Espírito de Deus. Pergunta para o santo perto de você aí, de que igreja você faz parte. Alguém, quando você pergunta, diz assim: ah, eu faço parte da Universal, eu faço parte da Quadrangular, eu faço parte da Deus Amor, eu faço parte da Assembleia de Deus, eu faço parte da igreja de Jesus Cristo, da igreja do Espírito de Deus. E se placa fosse bom, estava lá fora da chuva. O bom da igreja não é lá de fora, o bom da igreja é o que está aqui dentro. Você é a igreja. Então nós somos a igreja do Espírito de Deus. Agora quer ver o que acontece na igreja do Espírito de Deus? Olha para mim aqui, ó. A igreja da carne, a aparência manda. Repita comigo: a igreja da carne, a aparência manda. Diga: na igreja, o Espírito humano, o homem manda. Agora vamos ver o Espírito de Deus? Verso 14. Nós vamos ver que fugiu da Bíblia. Verso 14, diz lá: e porém em vós o meu Espírito. Deus falando. Agora veja o que vai acontecer. Primeira coisa que acontece na igreja do Espírito de Deus: e vivereis. Ué, já não estava vivo? Não. Tem uma vida que ela só é proveniente de Deus. Viver, meu amigo, é muito mais do que respirar e andar por aí. Viver é ter a presença de Deus na sua vida. Vocês pensavam que vocês tinham vida, mas agora eu vou mostrar o que é vida de verdade. Eu vou colocar o meu Espírito e agora vocês terão vida. A igreja do Espírito de Deus é uma igreja viva. Eu não acredito numa igreja que diz que o Espírito Santo é o Senhor dela e essa igreja é uma igreja morta, é uma igreja estagnada, é uma igreja parada. A igreja do Espírito de Deus é uma igreja viva e cheia da sua glória. A igreja do Espírito de Deus é uma igreja viva. Você está na igreja do Espírito de Deus, amém? Então você tem vida em você. Tem cultos e você sabe disso. Que não parece culto, parece muito mais uma missa fúnebre. A presença de Deus se manifesta e a glória de Deus resplandece no meio do seu povo. Eu tenho uma palavra para muitos que parece que perderam a vida de Deus. E a palavra de Deus é: desperta porque dormes. Levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Tem hora, irmão, que você precisa reconhecer que você precisa ser avivado pelo Espírito de Deus. Você precisa reconhecer. Se você dizer: Jesus, eu acho que o negócio está pegando do meu lado, Senhor. Eu estou indo no culto, os irmãos cantam, eu não sinto nada, pregam, eu não sinto nada. Faz tempo que criou peito e aranha na minha garganta, nem aleluia eu falo mais. Senhor, eu preciso ser avivado. E quando você diz: eu preciso ser avivado, Deus diz: então eu vou avivar a sua vida. Eu gosto muito de ler. Eu conheço a história de um pregador, o nome não é estranho, mas é bênção de Deus. Smith Wigglesworth. Smith Wigglesworth era um rapaz que a mulher dele era pregadora. Ele não fazia nada. Ele só levava a mulher. Ele ia dirigindo para a mulher pregar. Aí um dia eles foram num lugar e a mulher não pôde ir para pregar. E o povo foi: o negócio assim, está marcado. Se ela não vem pregar, você vai pregar no lugar dela. Ele falou: e agora eu vou fazer o quê? Foi lá e disse: eu prego. Quando ele chegou para pregar, se atrapalhou todo, não fluiu nada. Foi uma desgraça. Ele saiu dali dizendo: meu Deus, eu comprei minha mulher é uma bênção. E eu preciso buscar algo também. Aí ele começou a procurar nos Estados Unidos, onde tinha uma igreja que fosse avivada. E ele disse: eu vou atrás dessa igreja. Ele ouviu falar de uma pequena igreja no interior. E igreja no interior é uma bênção. Você já foi ou não? Igreja no interior, o negócio pega. O negócio é firme. Ele foi, e a história diz que quando ele estava chegando, era noite. E ele olhou, e apesar de ser noite, estava no culto, e estava muito iluminado lá dentro. E ele pensou consigo: puxa, o povo tem um lampião forte aí. O negócio está iluminado lá. Ele chegou e foi espionar pelas frestas da parede da igreja para ver o culto lá dentro.
Smith Wigglesworth narrando, ele diz que quando chegou, ele sondou para dentro da igreja, o povo não andava e pulava, o povo flutuava no ar debaixo da glória de Deus. Ele entrou e disse, eu quero isso aí na minha vida. Aleluia, Senhor amado. Smith Wigglesworth, quando ele terminou a vida, não se sabe ao certo quantos foram, mas até a última contagem, através do seu ministério, Deus já havia ressuscitado mais de 20 pessoas que haviam falecido. Chamavam ele para o velório, ele chegava e Deus levantava o morto. De um moço que era só motorista da esposa, mas um dia disse, Deus, eu preciso do Senhor, a vida é minha vida. Se você pedir a Deus que a vida dele penetre e você se prepare, Deus vai te levar mais longe do que você imagina. Deus vai te levantar nessa terra. Deus vai fazer milagres através de você. Se prepare para viver uma nova fase. Quando você tiver coragem de levantar a mão e dizer, Deus, enche a minha vida, enche a minha vida, enche a minha vida. E se você tem coragem, levante a mão do céu e diga, Deus, enche a minha vida, enche a minha vida, enche a minha vida. E você vai ver Deus fazer milagre na sua história. A igreja do Espírito de Deus, ela tem vida. Mas veja comigo, não para aí não. Quer ver mais? Igreja do Espírito de Deus. Porém, vós do Espírito e vivereis. Segundo, e vos porei na vossa própria terra. Escute, vos porei na vossa própria terra, porque eles tinham perdido a terra deles. E Deus disse agora, eu vou colocar o meu Espírito em vocês, e quando eu colocar o meu Espírito, além de vocês terem vida, haverá restauração. Não, você não entendeu o que eu disse. Eu vou repetir para ver se você pega. A igreja do Espírito de Deus, ela tem restauração. Você precisa que Deus restaure alguma coisa na sua vida? Tem alguma coisa que você precisa que Deus restaure na tua história? Ah, mas eu preciso. Quem sabe não é nem por fora. O povo olha e está tudo bem, mas dentro de você, lá na alma, lá na psique, precisa que tem algo lá que precisa ser restaurado. Tem algo lá que foi quebrado. Tem algo lá que foi machucado. E o Espírito de Deus está dizendo, eu vou tomar conta da tua história. E quando eu tomar conta da tua história, você vai ter vida com abundância. Eu vou restaurar o que foi perdido. Eu vou restaurar o que foi derrubado. Eu vou restaurar o que foi quebrado. E eu tomo posse das palavras do profeta Isaías. E eu libero sobre a tua vida. Porque ele disse assim, em lugar da vossa vergonha, eu vos darei dupla honra, diz o Senhor dos Exércitos. O profeta Ageu disse, a glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira. Deus está te dizendo, eu vou restaurar a tua história. E se prepare, o que vai ser agora vai ser melhor do que já foi um dia. Deus vai te levantar na terra. Quem te viu caído, vai ver a tua vitória, vai ver a tua bênção, vai ver a porta abrir. Quem te viu no pó, vai te ver a vitória. Levante a tua mão e receba essa palavra. Eu sinto o Espírito de Deus aqui. Eu estou sentindo o Espírito de Deus se movendo nessa igreja. Eu não sei você, mas através dessa palavra, eu sinto o Espírito de Deus passando aqui do meu lado. Receba de Deus um pouquinho. Levante a tua mão ao céu. Abre a tua boca, glorifica a Deus. Seja batizado pelo Espírito Santo, abre a boca. Fale em línguas, adore a Deus. Deus está aqui. Deus está restaurando a sua vida agora. Espírito de Deus, a obra é tua, a igreja é tua, essa igreja é tua, aqui não é igreja da carne, aqui não é igreja de espírito humano, aqui é a tua igreja, Espírito de Deus, fica à vontade no meio dela, se move, restaura, levanta quem quer, exalta quem quer, o Senhor é dono dessa casa. Restauração, o Espírito de Deus fala no meu coração que há corações aqui que estavam quebrados, decepcionados, raiz de depressão, raiz de amargura, mas o Espírito de Deus está dizendo, eu restauro agora, eu restauro agora, eu restauro agora. O Espírito de Deus não desistiu de você, Deus não desistiu de você. O homem te abandonou, o homem disse que não tem mais jeito, mas Deus disse, o homem disse que não tem jeito, eu restauro agora, levanta agora, eu restauro agora.
que sonhou para a tua história. Parece perdido, mas Deus vai restaurar. Pega essa palavra. Parece perdido, mas Deus vai restaurar. Deus vai pegar o vaso que se quebrou. Deus vai pegar o vaso que se quebrou. E Deus vai levantar para a sua glória de novo na terra. Quem passou na sua casa, ó, passou na frente da sua casa e disse: ó, que bom que ela não vai mais na igreja. Passou na frente da sua casa e disse: ó, que bom que ele perdeu o carro. Quem olhou para você e disse: ó, que bom que ele não vai mais. Vai olhar para você agora e vai ter que dizer: o que foi que aconteceu que eu não vi? E alguém vai dizer: o Espírito de Deus restaurou. O Espírito de Deus levantou. Mas veja só, já estou encerrando. Tem vida a igreja do Espírito de Deus. Tem vida, amém? Amém. A igreja do Espírito de Deus também tem restauração. E quer ver mais uma coisa que a igreja do Espírito de Deus tem? Isso aqui é só para nós, irmão. Só para nós. Presta atenção, diz assim, ó. E porém, vos porei na vossa terra restauração. E aí continua. E sabereis que eu, o Senhor, disse isto. Disse isto. Olha o que Deus está falando. Eu vou colocar o meu Espírito e eles vão saber o que eu disse. A igreja do Espírito de Deus tem conhecimento das promessas do Senhor. Vou repetir para ver se você entende. A igreja do Espírito de Deus tem conhecimento das promessas do Senhor. Você conhece as promessas de Deus sobre a sua vida? Amém? Conhece? E a igreja conhece as promessas do Senhor através da sua palavra. Ou seja, a igreja do Espírito de Deus, ela tem abundante palavra que flui sobre ela. Isso quer dizer que nós estamos vivendo uma geração que parece que quer arrancar a palavra da igreja. Lembra antes todo culto, mensagem, palavra, pregação, estudo. Aí depois o tempo foi passando, foi aumentando o louvor. Aí depois foi diminuindo a mensagem. Aí depois, não precisa ter pregação, vamos fazer só uma reflexão no final. Aí tinha a reflexão. E outro dia eu ouvi uma frase que me deixou preocupado. Alguém disse: nós vamos fazer um trabalho de evangelismo na rua, fora da igreja, em praça pública. Eu disse: glória a Deus, quem vai pregar? Eu disse: evangelismo não pode ter pregação. Aí eu me pergunto: que tipo de conversão acontece sem pregação da palavra? A igreja está abdicando o direito de conhecer as promessas de Deus. Mas eu não conheço nada mais poderoso nessa terra do que a palavra de Deus liberada sobre a igreja. É por isso que a gente não faz força, irmão. É só pregar. É só explicar o que está escrito aqui. Enquanto está pregando aqui, o Senhor está fazendo milagre aí. O Senhor está fazendo milagre na sua casa. O Senhor está produzindo coisas na sua vida hoje que você vai entender daqui 20 anos, mas essa palavra vai frutificar na tua história. A palavra é poderosa. E aí tem crente que a Bíblia está jogando poeira na casa. Aí tem crente que a sua Bíblia está lá largada, há quanto tempo você não lê? Passa 5 horas no Facebook. Eu só tenho uma coisa para dizer para quem fica um tempão no Facebook. Tamo junto. Eu estou lá também. Mas tem uma coisa, irmão. Diferencie o tempo. Tem o seu tempo para fazer suas coisas, mas nunca deixe que o tempo da palavra seja comprometido na sua vida. Isso aqui é sagrado, irmão. Você tem que amar essa palavra. Você tem que se comprometer com essa palavra. Você tem que conhecer essa palavra. Às vezes eu durmo abraçado com a Bíblia. Muitas vezes eu dormia chorando em cima da Bíblia. Muitas vezes eu estava lendo e acordava outro dia com a Bíblia amassada embaixo de mim. Mas estava ali meditando. Deixa eu dizer uma coisa. Se apaixone por essa palavra, porque ela vai mudar a tua história. Há um tempo atrás, o presidente dos Estados Unidos, George Bush, não filho, o pai, isso em 1990, alguma coisa, ele fez uma reunião com os maiores pastores dos Estados Unidos. Sentou todos eles numa mesa e disse o negócio seguinte: a nação está indo para o buraco. E sabe de quem é culpa? Alguém disse: da política.
tal. E ele disse: a culpa dessa nação está afundando, é dos senhores, porque os senhores deixaram de ensinar a palavra do povo. E quando o povo não tem palavra, o inimigo faz o que quer no meio dela. Mas a igreja, que a palavra flui, ela tem transformação e tem vitória. Quem tem a sua Bíblia aí? Eu não sou a Bíblia assim. Eu amo ver essa. Quem tem a sua Bíblia? Glória! Isso é bom demais. Leia a Bíblia. Leia, se aprofunde das Escrituras, porque elas mudarão o rumo da tua história. E eu encerro aqui. A igreja do Espírito de Deus tem vida, tem restauração, tem conhecimento das promessas do Senhor. E aí o verso 14 diz assim: eu, o Senhor, disse isso, e eu o fiz. Sabe o que Deus está dizendo? Na igreja do meu Espírito tem cumprimento das promessas. Pergunta: quem tem promessa de Deus na sua vida? Eu quero dizer, debaixo da autoridade dessa palavra, você está na igreja que pertence ao Espírito de Deus. Eu não falei denominação, eu falei igreja. Você está na igreja que pertence ao Espírito de Deus. E eu quero me afirmar debaixo disso. Deus não vai deixar as promessas que te fez cair por terra. Eu não sei o que Deus te prometeu. E quem sabe o inimigo está olhando para você e está dizendo: ei, ele não vai cumprir mais. Desista, não vai dar certo. O Espírito de Deus está lhe dizendo: aqui eu comando e eu vou cumprir aquilo que te prometi. Você verá os sonhos de Deus na sua história ainda. E como ministro do Senhor, eu libero uma palavra sobre ti. Os filhos dos teus filhos vão desfrutar do cumprimento da promessa na tua vida. Os seus filhos vão desfrutar da promessa que Deus vai cumprir na tua história. Os filhos de teus filhos dirão: o meu avô, a minha avó foi uma mulher de Deus, cumpriu promessas na sua vida. Os filhos de teus filhos, os filhos dos filhos, os filhos dos teus filhos verão e saberão que o Senhor foi fiel na sua história. Quero orar por pessoas que estão aqui, que por um momento a vida sobra aos seus ouvidos e diz: não adianta, foi uma promessa equivocada, foi uma profecia errada, você não entendeu direito. A vida, o inimigo sopra ao seu ouvido, não tem mais esperança. E Deus te trouxe hoje aqui para dizer: as minhas promessas permanecem de pé na sua história, e eu vou cumprir aquilo que te prometi. E se você diz: Márcio, eu preciso ser renovado para continuar firme vivendo isso, eu preciso de graça para permanecer fiel a isso, eu gostaria de abençoar a tua vida, pedindo que você saísse do seu lugar e viesse aqui à frente do altar. Eu quero orar com você. Pode ser uma renovação para continuar vendo, buscando as promessas de Deus, sabe se não vai ver. Isso, vem, eu espero que você. Deus de glória, Deus de glória. Aqui você está aí? Quando ele chega, levanta você. Vem. Isso, eu estou lembrando, sabe se eu vai ver. Traga a memória as promessas de Deus para a sua história, porque elas terão cumprimento. Traga as memórias de Deus sobre a sua vida. Traga as memórias de Deus à sua memória. Traga as promessas de Deus à sua memória. Traga porque Deus está dizendo: você vai ver um milagre. A tua família vai ver um milagre. A tua igreja vai ver um milagre. Parecia perdido, mas eu estou dizendo: eu estou entrando no vale agora. Eu estou